Nós vamos ter um momento de oração, um momento gostoso em que os nossos pensamentos devem estar voltados para o Senhor, e aquilo que estiver te incomodando, você deve colocar agora diante de Deus. Para Deus tudo é possível. Então esses 2 próximos minutos você coloca, mesmo que seja difícil de resolver, tem algum problema que você não está conseguindo resolver sozinho, então você deve colocar nas mãos do Senhor agora e pedir para que Ele intervenha a nosso favor. Vamos orar.
Coloca a letra para nós, por favor. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer por todos os benefícios que tem feito a todos nós. Obrigado por bênçãos, obrigado por milagres que o Senhor tem realizado. Pedimos que o Senhor abençoe todas as famílias da terra, e em especial as famílias desta igreja, Senhor, para que possamos continuar sempre unidos, fazendo a Tua vontade, trabalhando na Tua obra em família, cumprindo o Teu querer, obedientes à Tua palavra, meu Pai. Nós queremos colocar agora diante do Senhor, como uma bandeja, os nossos pedidos, alguns fáceis
de se resolver, outros nem tanto. Pedimos, Senhor, por aqueles problemas que para nós são difíceis, mas para o Senhor tudo é possível. Portanto, nesse momento nós colocamos diante do Senhor aquilo que aflige o nosso coração, aqueles pedidos, Senhor, na área da saúde, que muitas vezes a medicina não pode dar solução ou não tem solução de momento. Por aqueles casos que precisamos resolver uma causa na justiça, ou um problema de órgão público, não sei, mas que o Senhor pode todas as coisas. Ó Deus, que o Senhor nos ajude em algum problema de relacionamento na família, algum problema familiar, que o Senhor nos ajude, nos direcione e nos faça enxergar, Senhor, aquilo que o Senhor quer, e nos dê direcionamento, Senhor. E naquilo que nós já fizemos, aquilo que não dá mais, não cabe a nós fazermos, nós pedimos que o Senhor faça. Autorizamos o Senhor, a Deus, a assumir as nossas causas, seja de qualquer tipo, Pai. Problema financeiro, saúde. E voltamos principalmente, Senhor, os problemas de relacionamento. Ensina-nos, Senhor, a perdoar. Senhor, ensina-nos a ir pedir perdão, a reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, para termos uma comunhão perfeita entre família, entre irmãos, e principalmente uma ótima comunhão com o Senhor. Continue trabalhando nas nossas vidas, Senhor. Se for preciso, quebre-nos e conserte novamente, porque queremos, ó Deus, viver em sintonia com a Tua vontade, em harmonia com o Teu querer. A Tua vontade sabemos que é boa, perfeita e agradável. Senhor, intervenha onde nós não podemos intervir. Colocamos diante do Senhor tudo aquilo que inquieta os nossos corações, em alguns casos até não nos deixa dormir em paz, mas nós colocamos todos eles nas Tuas mãos, porque sabemos que são as melhores mãos que podem nos ajudar, que podem nos dar resultados, podem resolver, Senhor, aquilo que nós não conseguimos resolver. Nós somos os Teus filhos, o Senhor é o nosso Pai por excelência. Então nós não temos a quem recorrer, somente ao Senhor, que tem palavras de vida eterna, que pode socorrer os Teus filhos, como um bom pastor socorre e tira a ovelha do perigo. Como Pai, o Senhor orienta. Como Pai, o Senhor até disciplina. Mas tudo para o nosso próprio bem. E agora nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra. Palavra que é viva e eficaz. Mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, Pai. Abençoa o Teu povo que vai ouvir a Tua mensagem, que possamos interagir com a Tua palavra, que possamos entender e principalmente possamos praticar a Tua palavra, Senhor. Fala conosco nesta noite, como aquela igreja que o Senhor sonhou, a igreja dos Teus sonhos. Faça-nos voltar, Senhor, se tivermos errado em algum momento e não atingirmos
se não atingirmos o alvo a que o Senhor nos propôs, nós pedimos que o Senhor tem toda a autoridade para nos alertar, nos reconduzir à tua igreja, Senhor, a sermos aquela igreja dos teus sonhos. Fala conosco, meu Pai, é o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. 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 Quero convidar a todos a ficarem de pé e abrirem as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, no capítulo 2, de 41 a 47. Chegou mais 2 jovens aqui, está no terceiro banco aí. É a primeira vez que vem aqui? Qual é o nome de vocês? Matias e Graziele. Sejam bem-vindos a esta igreja. Amém, glória a Deus. Continue assim, irmão. O próximo domingo traz mais. Traz. Tá certo. Deixa com a gente. Todos sejam bem-vindos, os visitantes aqui da minha esquerda, os visitantes que já são membros da igreja, os novos membros. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos ler a palavra de Deus. Então, em Atos está lá, geralmente ele fica lá no Novo Testamento, geralmente, na maioria das Bíblias está lá, depois de Mateus, Marcos, Lucas e João, ele está por ali, tá? Atos capítulo 2, de 41 a 47, já está aqui no telão, podemos acompanhar aqui, que diz o seguinte: então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Só até aí. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Os irmãos podem assentar-se. A igreja dos sonhos de Deus. Hoje eu não vou passar aqui, alguém passa aí para mim, tá? Irmãos, Deus sonhou conosco. Você não sabe a importância que você tem para Deus, a importância de você estar aqui em comunhão na igreja. Deus sonhou com esse momento, Deus sonhou com vocês, Deus sonhou conosco, porque
Ele escolheu você para ser feliz, não fora da igreja, não. Fora da igreja, a gente tem dissabores, a gente tem decepções, nós temos, obrigado, irmão. Mas Deus sonhou conosco na igreja. A igreja que é o rebanho do Senhor. E nessa igreja, Ele escolheu você para uma missão específica. Cada um tem a sua. Não vem falar para mim, pastor, só o senhor que tem ministério. Não, todos nós, você também tem um ministério. Descubra qual é e exerça o seu ministério. Porque sabemos como o Senhor sonhou com você. Então não sonhou com você para ficar parado, mas para contribuir com a sua obra, trabalhando para a sua obra. E o sonho de Deus não acabou. O sonho de Deus nunca acaba, nunca morre. E como é o sonho de Deus para a sua igreja? E qual é a igreja dos sonhos de Deus? Primeiro é aquela que aceitou a mensagem da cruz. Sem a cruz, sem Jesus, não tem igreja. É apenas um grupo social. A cruz é o centro da igreja. A igreja que Deus sonhou é aquela de todos que aceitaram a mensagem salvadora de Jesus Cristo, que um dia se converteu, mudou de direção. Quando a gente fala assim, alguém se converteu, é porque ele estava indo numa direção e de repente converteu, mudou de direção. Então a igreja que Deus sonhou é a igreja de pessoas realmente convertidas. E na conversão ocorre a mudança de caráter, a mudança de vida. Não existe pessoa sem caráter. A gente fala assim, você não tem caráter. Tem sim, só que é mau. Ou você é um bom caráter. E o que Jesus faz com o mau caráter? Faz a conversão, muda, transforma de mau caráter em bom caráter. É onde Deus mexe. Deus mexe no nosso caráter. A igreja dos sonhos de Deus é aquela que prega a palavra, mesmo sem usar palavras. Podemos pregar sem falar nada. As pessoas olham e observam você. Você é uma Bíblia aberta. É a primeira Bíblia que o mundo lê, é a sua vida. Por isso nós temos uma grande responsabilidade diante de Deus, primeiro porque a igreja que Ele sonhou é assim. E que as pessoas estão lendo a Bíblia através de nós. Então precisamos ver como é que está a sua vida. Que tipo de leitura estão fazendo a respeito da sua vida. Nós nos encontramos aqui domingo pela manhã, domingo à noite, às quartas-feiras, culto de oração. Isso é muito pouco para reunirmos em igreja. Mas eu sei que no meio da semana, todos nós estamos espalhados como se fosse uma célula da igreja. E onde você estiver, você está representando a igreja, não a Igreja Batista Metropolitana. Você está representando a igreja do Senhor. Não está representando o pastor Otaviano, porque eu também sou uma célula desta igreja. A igreja que Deus sonhou. A igreja que Ele sonhou. A igreja que Deus sonhou é aquela que demonstra obediência a Deus e a sua palavra. Para sabermos a vontade de Deus, nós precisamos ler a palavra, para conhecermos a vontade de Deus para a nossa vida.
Uma igreja que Deus se alegra é uma igreja obediente, que cumpre a sua palavra. A celebração da ceia é uma obediência. Nós acabamos de demonstrar obediência à palavra de Deus, porque nós celebramos a ceia mensalmente. A igreja que aceitou a mensagem da cruz é aquela que crê no Evangelho do Senhor Jesus. Crê de todo o coração, não crê de palavras, mas ela crê profundamente. É um crer racional. A nossa fé é racional. Não pense assim, vocês têm uma fé irracional. Não, nós pensamos. Então a nossa fé, ela é racional, é espiritual, mas é racional. Existe um plano de salvação e aí você precisa raciocinar, pensar nesse plano como Deus fez e entender que Ele amou o mundo inteiro, todos nós. E o que nós vimos agora há pouco, numa fotografia de Jesus sendo crucificado, nada mais é do que a obediência de Jesus e a nossa em crer nesse sacrifício de Jesus. Então, a igreja do coração de Deus, a igreja que Ele sonhou, é uma igreja que crê no Evangelho do Senhor Jesus. E quando a gente lê, a gente percebe assim o amor de Deus. Você vê nas linhas do Evangelho, quando você lê, você percebe o amor de Deus estampado naquelas letras, naquelas palavras, naquelas frases, versículos, capítulos. Você percebe ali o amor de Deus. Mateus 7,16 diz: pelos frutos o conhecereis. Então nós só vamos saber se você faz parte da igreja que Deus sonhou através dos seus frutos. Então, se você não aceitou ainda, que aceite a mensagem da cruz, a mensagem salvadora da cruz de Jesus Cristo. E para valer a pena todo o sacrifício, meus irmãos, é preciso ter essa aceitação, porque não foi fácil para ele. Pense aí, uma mãe em ter que entregar o seu filho, não um dos filhos, entregar o único filho. Pense, inocente, mas ele vai morrer por toda a humanidade pecadora. Uma mãe aqui em sã consciência ia pensar: não, acho que não vou dar meu filho único, para pagar o pecado da humanidade. Mas Deus fez isso. Deus fez isso por mim, por você, por nós. Por isso que a igreja que Deus sonhou é aquela que aceitou a mensagem da cruz. A igreja dos sonhos de Deus, ela é aquela que age com sabedoria. Uma vez transformado o caráter, uma vez modificado a forma de pensar, de agir, que antes agíamos sem sabedoria, agíamos pelo instinto, bateu, levou, ofendeu, será ofendido, era meio que olho por olho, dente por dente. Agora não, agora a gente age com sabedoria. Em alguns momentos em que a gente recebe uma bofetada de um lado, Jesus ensina a dar o outro lado. A quem quer caminhar uma milha, te obrigar a caminhar uma milha, vai 2 milhas com ele. A igreja que Deus sonhou é uma igreja que age com sabedoria. Então, quando você estiver passando por algum problema, procure Deus, não procure um culpado, procure Deus. O culpado pode ser até você mesmo.
E para isso a gente tem que ser sincero conosco mesmo e consultar o nosso foro íntimo. Consultar a nós mesmos. Porque às vezes a gente quer pôr a culpa no outro pelo que aconteceu, mas na maioria das vezes nós somos o culpado. Uma igreja que Deus sonhou é uma igreja que fala com sabedoria, que age com sabedoria. Pensa antes de falar. Reflete antes. Às vezes a gente precisa contar até 10. Às vezes precisamos contar até 100. E às vezes precisamos contar até 1000. Antes de responder, antes de abrir a boca. É preciso, muitas vezes, ficar em silêncio e falar com Deus. Pedir para Deus paciência, pedir para Deus sabedoria. E a própria Bíblia nos ensina, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente a todos nós. E ainda mais, não lance em rosto, dá sem cobrar. Quando você estiver muito feliz, cuidado com as promessas. Haja com sabedoria. A gente está muito feliz, às vezes aconteceu alguma coisa boa, você sai aí falando para todo mundo e prometendo mundos e fundos, e aí depois não consegue cumprir. Então, usando de sabedoria, pensa antes de falar. Quando estiver triste, não tome decisões importantes que venha afetar a sua família, afetar mais do que você. Às vezes vai afetar só você vai decidir o que vai comer, o que vai vestir, coisas que talvez diz respeito somente a você, mas tem decisões que você pode tomar que pode afetar a família inteira, e a gente tem que pensar, e pode afetar inclusive o futuro. Então a gente tem que pensar muito bem. Vai mudar de emprego, vai mudar de cidade, vai fazer alguma mudança que vai ser radical. A igreja que Deus sonhou e que espera é uma igreja que age com sabedoria. E quando estiver cansado de tudo, não desista. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja persistente, insistente, que não desiste facilmente, que não joga a toalha. Vai até o último momento. Porque tem situações na nossa vida que a gente consegue resolver, está no controle das nossas mãos. Mas tem coisas que fogem das nossas mãos, como você põe a mão embaixo da pia e a água escapa pelas suas mãos. Muitas vezes não temos o controle. E uma igreja que age com sabedoria, ela sabe da sua limitação, mas sabe a quem recorrer, ao Deus do impossível, que nada escapa das suas mãos, que nada escapa ao seu conhecimento. E Ele é o idealizador da igreja. E é para Ele que nós devemos confessar, é nele que nós devemos confiar, é para Ele que nós devemos falar. Aquilo que a gente não consegue falar para o nosso irmão, para a nossa esposa, para o marido, mas para Deus você tem que falar. A igreja que Deus sonhou é uma igreja que usa de sabedoria. Se estiver desanimado, procure ânimo em Jesus Cristo. Às vezes quando eu estou com um problema difícil, eu olho para a cruz de Cristo e eu falo assim, meu problema é pequeno. Às vezes eu venho no culto de oração e vejo que o meu problema, às vezes eu nem coloco em oração, porque tem problemas maiores. E aí eu sinto o meu problema pequeno. E aí prefiro dar vazão para os irmãos falarem dos seus problemas, e a gente percebe que alguns são bem maiores do que o nosso.
Quando a gente olha para a cruz, o nosso problema se torna pequeno. Quando você vê a via dolorosa que ele passou, meu problema se torna nada. Então não há motivo para nós nos desanimarmos. Se a gente olhar para a cruz de Cristo, se a gente usar de sabedoria, nós vamos perceber que a igreja que Deus sonhou, ela age de forma diferente que as pessoas por aí agem. Mesmo que seja uma igreja unicelular. Então você é uma igreja unicelular onde quer que você esteja. E cuidado com o que você fala, para quem fala e como fala. Porque espera-se da igreja que Deus sonhou, composta de pessoas que tenham sabedoria, que usam de sabedoria. É uma igreja que tem amadurecimento. Não é infantil na fé. As pessoas, crianças que são assim, crianças que são egocêntricas, egoístas, crianças que são assim. A igreja que Deus sonhou é uma igreja madura, é uma igreja que sabe enfrentar as suas lutas, mas coloca a sabedoria aí no meio. Não é infantil, não é criança, mas tem amadurecimento. Sabe a hora de falar, sabe a hora de se calar. É a igreja que Deus sonhou. A pergunta é, durante essa mensagem você vai pensando aí, você está enquadrado dentro desta igreja? Espero que a metropolitana esteja enquadrada na igreja dos sonhos de Deus, aquela que ele sonhou. Os discípulos lá na igreja que começou, na igreja batista metropolitana lá de Jerusalém, aquela que estavam os discípulos lá, eles faziam maravilhas. Para vocês terem uma ideia, até a sombra do apóstolo Pedro, a sombra dele curava. É uma igreja que fazia maravilhas, uma igreja que era amada pelas pessoas que observavam. Teve um dia só, quantas pessoas se converteram? 3.000 almas. Para se fazer maravilhas, atualmente, hoje, irmãos, é preciso ter uma vida de oração e uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Se você não ora e tem uma vida vazia, pouco, quase nada ou nada de maravilha você vai fazer. Por isso é importante. Não é só a quarta-feira à noite, não é só o domingo de manhã e não é só o domingo à noite. Mas a igreja que faz maravilhas é aquela igreja que vive constantemente em oração. É aquela que está cheia, até transbordando do Espírito Santo de Deus. Essa é a igreja que Deus sonhou. Essa é a igreja dos sonhos de Deus. As suas palavras têm edificado outras pessoas. Por quê? Porque uma igreja dos sonhos de Deus, as palavras dos seus membros edificam outras pessoas. Pessoas que levantam outras pessoas. As pessoas às vezes estão caídas, estão prostradas, e você, como igreja dos sonhos de Deus, vai lá e dá uma palavra de alento, de conforto e levanta outras pessoas. Suas palavras têm edificado outras pessoas. As suas atitudes são atitudes maravilhosas. Isso a gente tem que responder entre você e Deus. Não me procure no final do culto para falar. Você fala com o Criador direto.
Vocês têm ligação direta com aquele que idealizou a igreja. No sonho, Deus sonhou com você. Deus sonhou conosco. Será que as suas ações, as suas palavras, as suas atitudes demonstram maturidade? A igreja que Deus sonhou é madura. Pelos frutos o conhecereis. A igreja dos sonhos de Deus é aquela que se reúne com o objetivo de glorificar a Deus. Nós estamos aqui reunidos. O nosso objetivo é glorificar o nome de Deus. Esse é o nosso objetivo. A pergunta é: nossas reuniões têm glorificado a Deus? Eu, por acaso, tenho inveja do dom do meu irmão? Eu tenho glorificado a Deus com meus dons ou tenho escondido? Tem alguns que falam assim: não, tem tantos que tem. Não, Deus vai cobrar de você. A igreja do sonho de Deus é aquela igreja que cada um exerce o seu dom, porque Deus deu com um objetivo. Aliás, dois motivos. Os dons, eles são distribuídos para a igreja porque ele tem dois objetivos. Primeiro, edificar a igreja. Segundo, glorificar a Deus. Foi para isso que Deus deu os dons para cada um de nós. E você tem também. Não fala para mim que, pastor, eu não tenho dom, já procurei e não achei. Procura melhor. Tem sim. Procura melhor. Fala com o Criador: Senhor, esclarece qual é o meu dom. Não fica pensando assim: é só quem prega, é só quem canta. Não. Nós temos aqui, acho que são 17 ministérios. Cada ministério tem as pessoas com os seus respectivos dons. Todos nós temos nossos dons. Você também tem. Talvez você tenha negligenciado, talvez. Mas a igreja dos sonhos de Deus é aquela que se reúne para glorificar a Deus. Não tem inveja de dom nenhum. Glorifica a Deus com toda sinceridade, cresce nas reuniões. Irmãos, cada reunião que a gente vem, você precisa aprender pelo menos uma verdade. Hoje, nessa reunião nossa aqui da noite, você tem que sair da noite, você tem que sair da reunião aqui nesta noite e falar assim: hoje eu aprendi isso. Alguma coisa você tem que ter aprendido, para você ir crescendo na fé. E cada reunião nossa é para crescermos. Não é para ofender ninguém, magoar ninguém, irritar ninguém. As nossas reuniões são para glorificar a Deus. Esta é a igreja que Deus sonhou. Não é uma igreja que fica falando um do outro. Deus não sonhou com esse tipo de igreja. Deus sonhou com uma igreja que glorifica o seu nome. Mas como que eu vou glorificar o nome de Deus se eu fico só falando mal dos outros? É melhor ficar em silêncio do que falar mal dos outros. Fique em silêncio, é melhor. Vai agradar muito mais a Deus do que se ficar falando. Se for falar, que fale bem. Se for falar, que fale em oração. Se for falar, que fale para levantar o seu irmão, para erguer, e não para denegrir, e não para derrubar. Esta é a igreja que Deus sonhou. A igreja que se reúne com o objetivo de glorificar o nome de Deus. A igreja dos sonhos de Deus, irmãos, é aquela que sabe louvar a Deus.
Eu não estou dizendo aquele que canta afinado, somente. Porque se só aqueles que são afinados, eu estaria lascado. Porque não sou afinado. Então, mas afinação da nossa... Não estou falando de afinação de voz. Eu estou falando, irmãos, de um coração quebrantado, disposto a louvar a Deus. E não se louva somente cantando. Também cantando. Mas não é só isso. Aquela igreja que louva o Senhor, que é dos sonhos de Deus, é aquela igreja que, mesmo estando fora daqui das nossas reuniões, está em casa, pensando em Deus, com um cântico na sua boca, está lá fazendo um trabalho doméstico, está lá fazendo home office, mas está com um louvor na sua mente, ou está cantando. E é tão bom isso, porque eu olho e vejo Deus se alegrar com o nosso louvor, quando é do profundo do seu coração, quando é aquele louvor que é para engrandecer o nome de Deus. Certa vez Deus falou sobre Jesus, falou: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Porque Jesus só deu alegria para Deus. E nós só temos dado alegria para Deus, ou nós temos em algum momento entristecido o coração de Deus? A igreja que sabe louvar ao Senhor, meus irmãos, é aquela que tem comunhão com Deus. Por isso que não é só cântico, não. É aquela que tem uma comunhão saudável com os seus irmãos, com os seus membros. Essa é a igreja que Deus sonhou. Comunhão e oração. Duas coisas importantíssimas para a igreja dos sonhos de Deus. A igreja que Deus sonhou. O sonho de Deus é ver uma igreja em comunhão, se reunindo para melhor, para crescimento, se reunindo para louvar ao Senhor, para adorar ao Senhor. Esta é a igreja que Deus sonhou. Vive em comunhão horizontal entre os irmãos e vive numa comunhão vertical, que é a comunhão com Deus. Como está a sua comunhão com Deus? O seu tempo de oração está em dia, o seu tempo de comunhão, você tem orado pelos seus irmãos, você tem falado com Deus diariamente, só na hora do café, do almoço, do jantar, ou tem outros momentos para orar, para ler a sua palavra? Tire um momento, crie na sua casa um altar. Crie um altar na sua casa. Pode ser na sua cozinha, pode ser no seu banheiro, pode ser na sua sala, no seu quarto. Mas crie um altar onde você possa orar, onde você possa falar com Deus, sem emitir nenhuma palavra. Não precisa falar palavras, Deus lê o nosso pensamento. Se debruçar na palavra de Deus, falar com Deus aquilo que te incomoda, as suas inquietações, coloca diante do Senhor. Uma igreja que Deus sonhou é aquela igreja que tem comunhão franca com Ele. Só dar uma informação para vocês, não sei se vocês sabem, mas Deus não dorme. Então, se você procurar Ele às 8 da manhã, Ele vai estar lá. Às 3 da tarde Ele vai estar lá. Às 18 horas vai estar lá. À meia-noite vai estar lá. Às 2 da manhã Ele vai estar lá. Às 5 da manhã Ele vai estar lá. Ele não dorme. Qualquer horário que você quiser orar, falar com Deus, Ele vai estar à disposição, disponível. 24 horas
por dia. A igreja Batista Metropolitana lá de Jerusalém, aquela que começou lá, que tinha os apóstolos, ela caiu na graça do povo. Por quê? As pessoas olhavam ao redor e viam, só viam adjetivos, só viam coisas boas nessa igreja. Então, a igreja primitiva caiu na graça do povo. Como é bom a gente cair na graça do povo e ter a igreja como referencial. E nós sermos referencial. Isso é importante. Igreja não é onde a gente vai. Igreja é aquilo que nós somos. É aquilo que você é. Você não vai à igreja, você é a igreja. A igreja que Deus sonhou. Louvar a Deus, cair na graça do povo, é o sonho de Deus. É a igreja que Deus sonhou. Espero que você esteja dentro dessas qualificações aqui que nós vimos nesta noite, em que a igreja que Deus sonhou tem essas qualificações. É uma igreja que aceitou a mensagem da cruz, é a igreja que age com sabedoria, é a igreja que faz maravilhas. Maravilhas aí, irmãos, não precisa ser milagres. A sombra de Pedro fazia milagre, mas não precisa ser. De você ser uma pessoa honesta, trabalhadora, cuidadora dos seus deveres, cuidadora da sua própria vida, já está fazendo maravilhas. Que tem o objetivo de glorificar a Deus em tudo, todas as suas atitudes e palavras, e aquela que sabe louvar a Deus. Às vezes tem igreja que pensa que sabe louvar a Deus, e tem aquelas que realmente louvam a Deus. Que sejamos esta igreja, irmãos, a igreja dos sonhos de Deus, porque Deus sonhou com esta igreja, uma igreja transformada, modificada, uma igreja que está se preparando, ou está preparada para a volta de Jesus. Se Jesus voltar hoje, depois da nossa comunhão ali, depois do cafezinho ali, Jesus voltar, você vai subir? Nós temos que ter essa certeza. E aí é você e Deus. Você faz parte da igreja que Deus sonhou? Espero que sim. Espero sim, que sim. E que você reflita muito sobre como é essa igreja dos sonhos de Deus. Tem muito mais, não é só isso. Tem muito mais. Mas se a gente já fazer esse básico, estaremos dentro dos sonhos de Deus. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor conscientize cada um de nós da importância que é ser uma célula desta igreja dos sonhos de Deus. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Vamos orar. Vamos ficar em pé, vamos ter uma palavra de oração, encerrando o culto desta noite, irmãos. Ó Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra que é viva e eficaz nas nossas vidas, a palavra que veio falar hoje como é uma igreja que o Senhor sonhou, igreja dos teus sonhos. Ó Deus, desperta-nos para sermos esta igreja que o Senhor sonhou. Não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja que busca a perfeição, que busca a santidade. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor, quando
ofendemos o teu caráter, quando erramos o alvo, nos perdoa, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Não afaste a tua graça de nós, meu Pai. Queremos sempre te agradar e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito a nós, por tudo que o Senhor tem feito a esta igreja. O Senhor tem feito maravilhas aqui, Senhor. Por isso nós somos gratos. Abençoe, Senhor, cada irmão com os seus dons e talentos, para que possamos ser essa igreja, a igreja dos sonhos do Senhor. São essas bênçãos, e é esta a minha oração que eu te peço e te faço, no nome de Jesus. Amém, amém. Agora que o amor de Deus nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e as consolações do Espírito Santo permaneçam com esta igreja e com todo o povo do Senhor espalhado, hoje para todos sempre. Amém, amém. Deus abençoe a todos, tenha uma ótima semana, mas temos ainda um louvor. Louve ao Senhor.